Olá, sejam bem-vindos ao vídeo, a mais um vídeo em que consagramos o nosso tempo juntos para estudarmos o livro Voltei. Que alegria em podermos ver esta obra que tem tanto a nos ensinar, tantas mensagens positivas, carinhosas, fraternas, pessoas nos assistindo, grupos espíritas nos assistindo, colocando telão no Centro Espírita para nos acompanhar. Agradeço muito o carinho que tenho recebido, o carinho dos bons espíritos, o estímulo. Continue com palavras carinhosas ao Dr. Adroaldo e toda a sua equipe. Então é muito bom podermos uma vez mais estar juntos, a qual tenho plena convicção de que quem mais está ganhando com o estudo sou eu, quem apresento, quem prepara o estudo, quem prepara este vídeo, quem trago informações correlacionadas ao assunto que estudamos em cada programa. Então, um motivo de muita alegria para mim, de muita honra, muito desejava apresentar o estudo do livro Voltei, e sabemos que o tempo não é nosso, o tempo é de Deus, e chegou este tempo. E ter você comigo, a sua participação, a sua interação, é um motivo redobrado de alegria. Nós estamos no capítulo 5 e o tema do vídeo de hoje, desligado enfim. Se você está me acompanhando pela primeira vez, assista este vídeo até o final e eu te convido a ir na playlist aqui no YouTube da TV A Caminho da Luz e assistir desde o primeiro programa, primeiro vídeo, em que é o prefácio do espírito de Frederico Figner. O livro Voltei é psicografado por Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico Xavier, ditado pelo espírito de irmão Jacó. Sabemos que é Frederico Figner. Começa ele nos ensinando. Mais alguns instantes escoaram difíceis, quando, inopinado abalo, me revolveu o ser. Supus haver sido projetado a enorme distância. O irmão Andrade e Marta, naturalmente prevenidos, ampararam-me com mais força. Confesso que o choque me assaltou com tão grande violência que julguei chegado o momento de outra morte. Olha que interessante. Ele continuava acompanhando o enterro do seu próprio corpo físico e, de repente, aquelas sensações desagradáveis que já vimos em capítulos anteriores, em itens anteriores, devido ao pensamento dos encarnados, mas ele percebeu como se ele fosse arremessado para fora de si, num choque muito grande, num abalo muito grande. Ele até coloca no final aqui do segundo parágrafo, parece que eu havia morrido outra vez. Tivera morrido outra vez. E agora nós vamos ver o que será que foi este choque. Irmão Andrade e Marta, já prevendo, ficaram mais próximos dele, sustentando naquele momento delicado. Lembremos que a teoria espírita nos mostra que a vida continua, que vamos seguir o nosso caminho, que vamos seguir a nossa evolução. Mas cada caso de desencarnação é de uma forma. Não existe simplesmente um caso igual ao outro. Existem semelhanças, mas não existe igualdade. Cada caso, conforme a necessidade, o merecimento, o grau evolutivo, os espíritos que estarão acompanhando naquele momento.
Então, não tem como ter um manual. Frederico Figner se deparou com uma situação. Quando for a nossa vez, nos depararemos com outras situações, alguns à semelhança, alguns bem diferentes. Isso é importante. E agora nós vamos compreender um pouco o que foi esta sensação que o levou a sentir este choque, que ele pensou que havia morrido outra vez. Dentro, em pouco, no entanto, o coração se refez, equilibrou-se a respiração e Bezerra surgiu sorridente, a indagar se o desligamento ocorrera normal. Lembremos que em alguns vídeos anteriores, Dr. Bezerra deu uma saída. Deixou Frederico Figner na companhia de irmão Andrade e de Marta. E ele havia dito para os três que iria romper o último laço que mantinha ligado o corpo físico do perispírito de Frederico Figner. E quando ele retorna, Dr. Bezerra, sorridente, pergunta, olha, como é que ele se comportou? Como é que foi o desligamento? Então, o que foi esse choque que ele sentiu? Um desligamento final do corpo físico e do corpo perispiritual. E aí ele sentiu o coração perispiritual agora batendo num ritmo normal, aquelas sensações já não estavam mais presentes, aquela perturbação como em outrora, porque os encarnados remetiam contra o corpo físico e aquilo refletia no corpo espiritual dele. Agora que ele não estava mais ligado ao corpo físico, aquelas sensações de abalo já não envolvia com tanta frequência. E Dr. Bezerra pergunta, ele se portou bem, correu bem esse desligamento? Continua. Abraçaram-me os três satisfeitos. Explicou-me o respeitável benfeitor que até ali meu corpo espiritual fora como que um balão cativo, mas doravante disporia de real liberdade interior. Pensaria com clareza, movimentar-me-ia sem obstáculos e deteria faculdades mais precisas. Então é natural. O que ele foi informado é que o tempo lhe daria o restabelecimento de suas energias, de sua própria liberdade no pensar, no agir, no movimentar. Pensemos na desencarnação como num processo, num ato cirúrgico. Após a cirurgia, estou falando de uma cirurgia que tem anestesia, que tenhamos a necessidade do repouso. Após a cirurgia, você não vai sair correndo pelo hospital. Você tem todo um preparo para seguir, um ritual para seguir. O recém-desencarnado é a mesma coisa. Ele, no mundo espiritual, ele vai se adequar a uma nova realidade. Por mais que ele era espírita e por mais que ele compreendia que a morte continuava naturalmente, seguia os seus passos naturais, ele estava com tudo novo. Tudo era novo para ele. O novo não no sentido da morte. Ah, morri, fui pego de surpresa. Não, isso ele sabia. Mas esse abalo, esse choque, o campo vibratório, essa indisposição que ele sentia. E aí foi explicado pelos benfeitores que gradualmente ele retornaria à sua condição normal. Agora, uma condição normal a nível espiritual. Com efeito, não obstante sentir-me enfraquecido e sonolento, guardava mais segurança. Meus olhos e ouvidos, principalmente, registravam imagens e sons com relativa exatidão. As perturbações da hora não me afetavam com a intensidade de minutos antes. Então ele passava a ver melhor, ele passava a ouvir melhor. Lembremos que a percepção espiritual
ela é maior do que a percepção física. Lembremos que a percepção de quando eu estou do outro lado, ela é expansiva comparado com quando eu estou encarnado. Então eu, por exemplo, quando eu tiro meus óculos, eu tenho sérias dificuldades para enxergar detalhes, ver com nitidez. No mundo espiritual, nós percebemos que esse é um problema que eu posso corrigir. Quem tem problema de audição é um problema que no mundo espiritual pode se corrigir. Então nós vemos que, do outro lado, as percepções do perispírito são mais apuradas e refinadas do que quando estamos encarnados. Isso em todos os sentidos. Eu poderia falar da visão, da audição, mas eu poderia falar de outros sentidos mais. É interessante que na Revista Espírita, Allan Kardec coloca uma mensagem de um espírito que ele é de outro planeta. E ele conta que neste outro planeta, salvo engano, em Júpiter, salvo engano, ele diz que já desenvolveram 30 sentidos com perfeição e exatidão. E aqui nós estamos com 5 sentidos muito aquém do que podem oferecer e caminhando para um 6º sentido, que é a mediunidade. Para um 6º sentido, que é a mediunidade. Então nós vemos que, conforme vamos evoluindo espiritualmente e materialmente, o nosso corpo de hoje é mais adiantado do que aquele que tivemos há 300 anos atrás. Como as crianças de hoje já têm uma genética melhor do que a nossa, é a evolução natural, é o crescimento natural. Se nós fôssemos comparar o corpo que as pessoas tinham na época do Cristo e hoje, há uma diferença genética, há uma modificação, uma melhoria natural que nos chega, tudo ocorrendo nos laboratórios espirituais e chegando, conforme o nosso merecimento e a nossa necessidade, até nós. André Luiz fala, por exemplo, em uma de suas obras, que nós temos percepção, quando encarnados, de 1/8 do que se passa ao nosso redor. 7/8 passam desapercebidos. Olha que dado interessante. Percebemos apenas 1/8 do que se passa ao nosso lado. A grande maioria das coisas que se passam ao nosso lado ficam perdidas às nossas percepções. Continua. Esclareceu Bezerra que na maioria dos casos não seria possível libertar os desencarnados tão apressadamente, que a rápida solução do problema liberatório dependia, em grande parte, da vida mental e dos ideais a que se liga o homem na experiência terrestre. Recomendou-me observar por mim mesmo as transformações de que era objeto. Cada caso é um caso, cada desencarne é um desencarne. Ele diz, você teve a oportunidade de já ter a lucidez, mas muitos não se preparam mentalmente, muitos não se preparam materialmente, muitos não se preparam o distanciamento que terão dos familiares, do que Deus emprestou materialmente, isso fica marcado na pessoa. Então Chico Xavier dizia que de cada 4 pessoas que desencarnam, 3 não têm noção que faleceram. Para onde estas pessoas vão? Para a antiga casa, para o antigo local de trabalho. É interessante que eu atendo muitas pessoas no centro espírita que falam assim, André, depois que a minha mãe partiu, minha casa ficou um inferno. Lógico, sua mãe está na sua casa. Nossa, André, depois que a minha tia, meu avô, minha avó, esse ou aquele faleceu, parece que ficou tudo mais difícil. Sim, não tem uma compreensão que a vida continua. A realidade para ele é muito parecida quando estava encarnado, nunca cultivou um pensamento do que pode encontrar após a morte e é atraído pela sua própria mente à sua antiga casa. E aí a pessoa passa por um tratamento no centro,
aquele espírito é encaminhado, é socorrido, é esclarecido de que já não pertence mais àquela dimensão, mas que a vida continua agora numa nova composição, e aí o espírito vai gradativamente se encaminhando. Por isso da importância do atendimento fraterno, do acolhimento fraterno, da desobsessão, tudo vai ajudar no encaminhamento das pessoas que estão precisando de uma orientação. Então, de cada 4 que desencarnam, 3 não sabem que desencarnam. Se nós falarmos num raio de 40 pessoas, apenas 10. Se nós falarmos num raio de 4.000, apenas 1.000 sabem que desencarnaram. Então, uma proporção pequena. Agora, quando chegarmos no mundo, superarmos a fase que estamos hoje, de provas e expiações, e chegarmos na regeneração em que, não o espiritismo, mas o espiritualismo, na sua forma de vermos que nós somos um ser que vivemos materialmente e espiritualmente numa dualidade, aí sim nós vamos viver diferentes e esta estatística vai mudar drasticamente. Continua a narrativa. Examinei-me com atenção e reparei efetivamente que no íntimo me achava fortalecido e remoçado, sem a carga de mazelas fisiológicas. O remoçado não é que o seu corpo físico pareceu ter anos a menos, mas ele não sentia as dores da véspera da sua desencarnação. Ele não sentia as amarguras que ele sentia quando estava nos seus últimos tempos ligados ao corpo físico. Aquelas dores, aquelas incomodações, ele não estava sentindo. Mas quando ele fala remoçado, não é na ideia, desencarnei com 80 anos e aparento ter 50. É possível que isso aconteça? Sim, não neste momento em que ele se encontra. Mais adiante no mundo espiritual, tendo méritos suficientes, é permitido. Mas aqui é que ele demonstra como foi rompido os laços que o prendiam ao corpo físico. O que estava adoentado gravemente era o corpo físico, não o corpo perispiritual. Isto fez com que ele se sentisse sem aqueles incômodos que ele possuía na véspera. Esse dado também ele é muito importante. Conseguia locomover-me sem auxílio, embora imperfeitamente. Inalava o ar com alegria e Marta notou que meu júbilo seria maior e minha sensação de leveza mais fascinante quando eu pudesse respirar o oxigênio de cima, qual nadador que bebe a água cristalina da corrente purificada, distante do tisnado líquido das margens. Então ele já respirava, ele já caminhava por si só, ele já tinha uma compreensão do que se passava, mas era um ar um tanto quanto rarefeito ainda, difícil pelas emanações dos encarnados. Então, o que ele desejava? Ele desejava sair daquele ambiente. Isso não é novidade. Já vimos em vídeos anteriores ele dizendo, olha, se eu pudesse eu não ficaria aqui. Esse ar é muito denso. Aqui é muito negativo. Mas não foi permitido a ele que ele saísse. Agora que ele já está sem os laços que o mantinham presos ao corpo físico, agora a realidade é outra. E Marta percebeu o desejo do Pai. Marta notou o pensamento do Pai. Olha como os espíritos que atingem um grau evolutivo se ligam pelo coração, se ligam de mente para mente. E olha a continuidade. Francamente, a morte do corpo fora milagroso banho de rejuvenescimento. Sentia-me alegre, robusto e feliz. Readquirindo minhas possibilidades de analisar com exatidão, passei a refletir nos problemas de ordem material. Então ele já saiu daquela dor
daquele incômodo, já não sentia mais aquela dificuldade que o mantinha preso ao corpo físico, já sentia leve, rejuvenescido no sentido do ânimo, porque é natural que quando eu tenho 80 anos eu não tenho o mesmo ânimo de quando eu tinha 20, 30, 40. É muito natural. Mas ele já estava renovado. Ele já não sentia o peso da idade. Ele já não sentia as dificuldades de outrora. E ele já conseguia ver diferente do que via. Mas aí gerou um outro problema. Aí ele já estava sem dor, ele estava revigorado, mas ele passou a lembrar nos problemas de ordem material. Olha o que se procedeu. Como se fixaria o futuro doméstico? Que providências mobilizar a benefício de todos? Tais indagações, como que me requisitavam a mente a plano diverso. Veja bem, ele mal havia se libertado daquelas impressões ruins, já começou a se preocupar com a família. Como que vai ficar a família sem a minha presença? O que eu posso fazer agora deste outro lado, em benefício deles, que eu tanto amo? E começou a conjecturar, começou a pensar, começou a imaginar como será, o que eu posso fazer. Olha o que aconteceu. Faleciam-me as forças de novo. Bezerra percebeu o que se passava, bateu-me nos ombros amigavelmente e aconselhou: você conhece agora, mais que nunca, o poder do pensamento. Procure o alto. Compreendi a referência e modifiquei-me interiormente. Então o Dr. Bezerra viu a angústia que ele estava passando, chegou perto dele, bateu nos ombros e falou: olha, você percebeu que quando você baixou o seu padrão mental, voltou aquelas sensações desagradáveis. Você está vendo na pele o que o pensamento pode fazer. Quando estamos encarnados, o pensamento age de uma forma. Quando estamos desencarnados, o pensamento é uma força ainda maior. Se já é grande quando estamos encarnados, ela se torna maior quando estamos no mundo espiritual. E aí, Dr. Bezerra diz para ele: não entra nessa. Sua família vai seguir os passos sem você. E aqui entra um outro alerta também. Se eu compreendo, se eu aceito e se eu entendo que a única realidade que está diante dos meus olhos é que mais cedo ou mais tarde eu vou retornar para o mundo espiritual, eu já tenho que ir preparando a minha família para o dia que eu não estiver. Por mais doloroso que seja a partida, por mais que eu ame aqueles que eu vou deixar aqui, eu preciso preparar um filho para o dia que eu não estiver. Eu preciso preparar a filha para o dia que eu não estiver. Eu preciso deixar as coisas encaminhadas para que não suceda do espírito estar do outro lado perturbado por ver a perturbação dos que aqui ficaram. Então, se eu tenho a ideia de que a morte é a única certeza, eu já tenho que naturalmente e afetivamente me preparando, não é ser frio, não é distanciar os filhos, não é distanciar os amigos, não, mas ao mesmo tempo me preparar, hoje estamos juntos, hoje estamos gozando da saúde, mas amanhã não estaremos, e a vida segue. É uma função do pai espírita, da mãe espírita, mostrar para o filho que a morte é um processo natural e de que a morte não é o fim. É um processo natural que chega a todos nós, sem exceção. Não há dificuldade em compreendermos. O excesso de apego e a falta de conscientização tem levado com que muitos espíritos cheguem do outro lado perturbados
e que muitas famílias se destruam pela falta do preparo. Então, da mesma forma que o pai e a mãe têm muito a ensinar para o filho, um dos capítulos do pai espírita e da mãe espírita é de falar que a morte é natural e que a saudade fica, vamos chorar, vamos sentir falta, vai ter dia que não vamos estar bem, vamos querer o abraço. Abraço de mãe não tem outro igual. De ninguém é igual o abraço de uma mãe. O olhar de um pai. Ninguém substitui o pai e a mãe. Minha esposa não substitui a minha mãe. São amores diferentes. São situações diferentes. Completamente diferentes. Então é preparar e já ensinar que a vida continua e que, se Deus assim permitir, no amanhã poderemos estar juntos novamente. Por que se Deus permitir? Porque pode ser que eu desencarne e em seguida tenha necessidade de uma nova reencarnação, podendo vir até na mesma família. Olha como Deus é bom e generoso. Vamos aqui terminando o nosso vídeo, agradecendo a participação de todos, lembrando que o vídeo e que o estudo, ele não tem a finalidade de esgotar o assunto. Não vejam em mim um professor, porque estou muito longe de ser professor de qualquer coisa e para qualquer pessoa, mas vejam sim um irmão muito dedicado à causa, à casa, à TV A Caminho da Luz, muito fiel ao que o Dr. Adroaldo pede. Vejam um companheiro dedicado, mas não um companheiro perfeito, não um missionário. E se eu errei em alguma interpretação aos seus olhos, releve e me perdoe. Deixe de lado o que você julga que eu estou interpretando equivocadamente e fique com o resto. Eu creio que em algum ponto o programa te levou informação. Neste vídeo, nos ajude. Gostei, importante demais para o algoritmo. Comentário. André, eu não tenho nenhuma pergunta, mas comente. Bom dia, boa tarde, boa noite, a cidade da onde está assistindo o programa. Se você faz parte de algum centro espírita, coloque aqui no comentário. Outra ajuda que eu tenho pedido muito é para que compartilhe. Pegue o link, divulgue no centro espírita que você participa, para os seus familiares espíritas, seus amigos espíritas. É aquele trabalho de boca a boca, só que agora boca a boca virtual. Divulgue, compartilhe. Se está te ajudando, poderá ajudar também outras pessoas. E se inscreva no canal, fazendo com que a TV A Caminho da Luz aumente a sua família, vibrando paz, amor e entendimento. Votos de muita paz e até o próximo vídeo.